Realmente algo bem simples. Quero ser bem objetivo. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Gleice, seja bem-vinda, minha amada. Paz, tudo bem, gente? Gente que eu não vejo há muito tempo, tá aqui comigo. Aline, Maria, Andréia, esposa do Gustavo. Ai. Tudo bom, querida? Paz. Gente, glorifico a Deus aí por vocês. Nesse momento tem 4 pessoas comigo aí ao vivo. E possivelmente muitas pessoas vão acompanhar depois, vão participar quando puderem. Como eu disse, não tinha programado essa live e foi tudo meio que em cima. Eu nunca nem tinha feito live no Facebook. E aí consegui me organizar aqui em poucos minutos para fazer. E aí a minha Bíblia eu abri e ela tava com a página dobrada. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Mas eu fui folheando e achei essa página dobrada. E aí eu fiquei chateado porque a gente é muito cuidadoso com a nossa Bíblia, né? E eu digo a gente, nós, né? Eu sei que você que tá me assistindo também é. E aí eu falei, vou desdobrar essa página aqui porque tá feio isso aqui. E acabou que parei num texto que acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. E até mesmo a situação atual da Igreja de Cristo. Então deixa eu compartilhar com vocês essa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o versículo 13. Se você quiser acompanhar comigo, eu aguardo um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Jesus tinha acabado de ser crucificado, morreu, né? Foi crucificado, foi morto, mas como ele havia prometido, ele ressuscitou ao 3º dia. E aí tem um trecho a respeito do momento após a ressurreição de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu achei interessante. E eu vou ler com você, se você puder, acompanha comigo, né? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Então eu vou ler aqui, você ouve ou acompanha junto comigo, tá bom? O título é Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então os 2 discípulos de Jesus estavam andando, indo para esse lugar chamado Emaús, e de repente Jesus, que tinha acabado de ressuscitar, aparece e começa a caminhar junto com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então eles não reconheceram Jesus. Jesus estava ali caminhando ao lado deles e eles não o reconheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? O que tem acontecido? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus. Olha só, eles estão falando com Jesus, não o reconheceram.
Jesus está falando, o que vocês estão falando aí? E eles, você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? Você é só um peregrino? E Jesus pergunta, quais? Fala para mim, o que está acontecendo? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, eles eram discípulos do Senhor Jesus, e olha só do que eles chamam Jesus, de profeta. No final, versículo 19, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas... já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Olha só, eles tiveram o testemunho de que Jesus não estava mais no sepulcro, eles sabiam que Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia, e agora eles estão falando com Jesus ressuscitado, mas não conseguem enxergar que estão falando com o Senhor. É interessante que eles não conseguem enxergar que estão falando com Jesus. E eles estão dizendo para Jesus que eles foram ao sepulcro e não acharam o corpo, Jesus não estava lá, e que as mulheres viram uma visão angelical dizendo que Jesus não estava mais lá, Jesus tinha ressuscitado, não estava morto. E eles estão falando isso para Jesus, mas não são capazes de reconhecer o próprio Cristo que estava ali, caminhando com eles, ao lado deles. Amém? Vai se ligando aí então nessa palavra que realmente eu não preparei, realmente foi uma jesuicidência, eu consegui achar esse texto. E aí vamos lá no versículo 25. E Jesus lhes disse, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus chama esses dois discípulos de nécios e de tardos, né? Eu diria que, entre outras palavras, Jesus poderia dizer, vocês são devagar, hein? Mas vocês são bem difíceis de se ligar no que está acontecendo. Então eles não entenderam a situação que estavam vivendo, e Jesus vai lhes exortar, dizendo, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, aí Jesus vai começar por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos. Eles só entenderam que estavam na presença de Jesus quando Jesus partiu o pão e deu o pão para eles. Então, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava
E quando nos abria as Escrituras, eles estão começando a falar sobre o que eles estavam sentindo quando Jesus estava falando com eles no caminho. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E aí termina essa passagem. E o que eu quero compartilhar com vocês é como é incrível a facilidade que nós temos, assim como os discípulos que conviveram com Jesus, que conviveram com Cristo, eles caminhavam com o Senhor e não o reconheceram. E enquanto eu lia essa passagem, antes de começar essa transmissão, o Senhor, o Espírito Santo, ele falou justamente ao meu coração a respeito da facilidade que nós temos de não o reconhecer. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, e que o Espírito Santo também fala ao meu coração, é que nós estejamos com os nossos olhos abertos. Também não foi programado a canção que eu cantei no início, mas parece que tá tudo conectado, né? E eu realmente não programei nada. A canção foi a primeira que veio na minha cabeça e ela fala: abre os nossos olhos, Senhor, porque nós queremos ver, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir, abre o meu coração para que eu possa te sentir. Assim como os discípulos não viram o Cristo que estava diante deles, pregando para eles, andando do lado deles, muitas vezes hoje nós também não percebemos a presença de Deus em nossas vidas. Os livramentos, as palavras, o cuidado. Então eu quero que você reflita por um momento e comece a enxergar, a ver o cuidado que Deus tem tido com você, comigo, conosco. E todas as coisas que acontecem, de fato, são pela permissão do Senhor. Deus permite todas as coisas, mas não se engane. Nada foge ao controle de Deus, nada foge ao seu poder, nada foge ao seu domínio. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Nada acontece por acaso. E Deus, ele caminha conosco. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele está sempre ao nosso lado. Então a minha mensagem para você, a mensagem que Deus me deu e que eu passo para você nesse momento, é que você abra os seus olhos espirituais, você abra o seu coração e comece a ver e a sentir o cuidado de Deus na sua vida. Estamos vivendo num momento complicado, um momento que é necessário prudência, não é necessário que tenhamos medo, é necessário que tenhamos prudência, vigilância e que exerçamos o amor ao próximo, o amor aos mais idosos, o amor aos mais debilitados. Mas abra os seus olhos e veja em tudo que está acontecendo, o cuidado de Deus. Né? Nós lemos a palavra e se a gente parar para refletir no texto inteiro, né? Nós entendemos que o nosso Senhor, ele está vivo. Ele ressuscitou. Os discípulos, ao terceiro dia, Jesus morreu, foi crucificado, foi morto, ressuscitou. E no dia que ele ressuscitou, os seus próprios discípulos não o reconheceram, só o reconheceram no partir do pão. Então é importante que nós estejamos atentos a tudo que está ao nosso redor, para que nós venhamos reconhecer tudo aquilo que Deus faz e que nós possamos reconhecer também a presença de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida, o cuidado do Senhor com a nossa família, o cuidado que Deus tem para conosco em
cada detalhezinho, Deus está sempre cuidando, Deus está sempre trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então confia no Senhor, meu irmão, confia no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, confia nele, entrega a sua vida para o Senhor, entrega tudo que você tem para ele, porque o inimigo, o adversário, tudo que ele quer é nos matar, é nos destruir, é acabar com tudo, porque essa é a função dele, essa é a missão dele. É mentir, é nos enganar, é nos destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio e ele veio para nos dar vida. E não somente vida, mas vida em abundância. Vida extraordinária. Não uma vida medíocre, não uma vida qualquer, mas uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida de prosperidade em todos os sentidos, uma vida ampla, uma vida diante dele. Então, entrega a sua vida para o Senhor, para que Ele possa te dar vida. A palavra de Deus também diz, né? O Senhor Jesus, Ele disse, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus poderia ter dito, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, mas Ele não disse isso, Ele disse, ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. E o desejo de Jesus é que nós sejamos um com Ele. Essa vida é passageira, essa vida é limitada, mas eu quero dizer para você, guarde essa palavra. Deus tem uma vida abundante, abençoada, extraordinária para você nessa terra, nesse tempo. Mas o nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso foco não é este reino, porque esse reino é passageiro, mas o nosso alvo, o nosso objetivo é o reino dos céus, é o reino de Deus. Temos que ser um com Jesus, temos que ser um com o Pai, assim como Jesus e o Pai são um, temos que ser um com Ele, para que possamos habitar com Ele por toda a eternidade. Eu glorifico a Deus por você estar aqui comigo, já estamos aqui em 31 minutos e meio de live. Glorifico a Deus por cada pessoa que está aqui comigo, Dejanane, Eliane, irmã Eliane, o Pedro, o Leohan, Daniel, a Silvia, minha mãe está assistindo, não sei se ela está assistindo, mas ela entrou em algum momento, a Renata, a Aline, a Gleice, a Cláudia, Tainá, a Júlio, a Andréia, a Neemias, Cristiane, Maricela, Ângelo Costa, Jerusa, minha prima Tatiane Souza, Herbert, Alain, todos vocês, se eu não citei alguém, me desculpe, mas guarde essa palavra no teu coração, espero que o Senhor tenha te edificado e produza algo também nesse tempo de luta, produza algo também que glorifique ao nome do Senhor. Eu vou fazer o meu melhor para estar sempre com vocês por aqui, ou no meu canal do Facebook também. Então vocês, depois eu vou tentar colocar na descrição aqui desse vídeo o meu canal do YouTube, não sei se eu falei corretamente, o meu canal do YouTube para vocês me seguirem lá, porque eu vou fazer algumas lives lá também, inclusive amanhã ou quinta-feira eu vou estar fazendo uma live de louvor e adoração lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no YouTube, eu tenho pouquíssimos seguidores que eu comecei a fazer esse trabalho agora, César Ribeiro. É o meu nome. Então você se inscreve lá, ativa as notificações, porque nesse período aí em que as pessoas têm que ficar em casa, eu vou estar produzindo conteúdo para vocês, para nós, né, estarmos glorificando a Deus através das redes sociais. Então, se você puder, feche os teus olhos agora, vamos orar para finalizar este momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de ter material para fazer essa live, essa transmissão. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está comigo agora, ou que começou a assistir, ou que vai assistir depois. Senhor, estamos vivendo um momento
difícil pela saúde, difícil pela economia, difícil pelo momento político, difícil pelas igrejas que vão ter dificuldades, pela indústria, pelo comércio. Meu Deus, a dificuldade vai ser generalizada, Senhor. Infelizmente, grande parte do povo vai acabar, Senhor, perdendo alguma coisa, sofrendo alguma perda, alguma dificuldade, mas nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor e, meu Deus, nós queremos te agradecer porque confiamos na tua graça, confiamos na tua misericórdia, confiamos que o Senhor cuida de nós e nos protege. Meu Pai, livra cada um de nós, livra o teu povo, livra as nossas famílias de toda doença, de toda enfermidade, livra-nos, Senhor, de toda a maldade do homem. Abençoa, Pai, eu te peço, os nossos governantes, independente se nós os apoiamos ou não, nesse momento, Pai, eu oro para que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, para que todos os governantes, todos aqueles que deveriam cuidar do povo, da sociedade, que sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor, e que possam trabalhar em prol do Teu povo. Abençoa essa nação, meu Pai, abençoa o estado do Rio de Janeiro, abençoa o bairro de Bangu, e sua redondeza. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada família que está aqui sendo representada, cuida, Senhor, de nós. Pai, eu te peço também dar sabedoria para o povo, muitas pessoas precisam ir trabalhar, muitas pessoas precisam sair na rua para resolver coisas importantes, então, meu Deus, dá sabedoria para aquela pessoa que não precisa sair de casa, para que ela fique em casa, para que ela arrume algo produtivo para fazer na casa dela, para que ela esteja se poupando e poupando seus amigos, seus familiares e as pessoas que estão na rua por necessidade. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor cuida da tua igreja, eu creio que o Senhor cuida do teu povo, eu creio que o Senhor cuida dos teus filhos, Pai. Que essa pessoa que me ouve nesse momento, que ela possa te reconhecer, se ela ainda não fez isso, que ela possa te reconhecer como Salvador, como Senhor, que ela possa entregar a vida dela para ti. Deus, te agradeço por tudo, peço ao Senhor que nos dê uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, um bom descanso, aqueles que vão trabalhar, que tenham um bom trabalho, que o Senhor esteja conosco independente de qualquer coisa e onde quer que nós estejamos, que a tua presença ela seja notória em nossas vidas. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Gente, vou ficando por aqui, um beijo para vocês. Vocês são meus amigos aqui no Facebook, né? Tô fazendo essa live no meu perfil. Eu tô gravando também, vou tentar jogar lá no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá, não esqueçam disso. E vou estar produzindo conteúdo, né? E espero que vocês estejam participando e espero poder ser bênção na vida de vocês, tá bom? Vou me despedindo de vocês aqui, deixa eu ver se alguém botou alguma coisa, não. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Até logo, até breve e glória a Deus.